Isso aí convida a gente a meditar um pouquinho sobre esta palavra. São João Batista que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também se reconhece quem ele é, né? A continuação do Evangelho de ontem. Ou seja, é aquilo que os santos falam, né? Em especial Santa Teresa de Ávila e Santo Agostinho. Essa frase eu já repeti tantas vezes porque é importantíssimo a gente se conhecer, e se conhecer à luz de Deus, não se conhecer de qualquer jeito. Vai falar esses santos o seguinte: conhecer a Deus sem se conhecer é motivo de orgulho. Ele se orgulha porque conhece a Deus, porque pelo menos acha, né, que conhece as maravilhas dele e tudo mais. Conhece um pouquinho e já começa a ficar soberbo. Aí vai continuar esses santos. Mas também conhecer-se sem conhecer a Deus nos leva ao desespero. Ou seja, quando eu conheço as minhas misérias, as minhas podridões, as minhas fraquezas, e me deparo diariamente com elas, eu começo a me desesperar. Se eu não tiver Deus como referência de misericórdia, como referência de Pai, como aquele que é o Senhor, como aquele que vence em mim, aí a gente vai acabar desanimando, desistindo, não querendo mais lutar. Então São João Batista tinha muito claro quem ele era, qual a sua missão e quem era Cristo. Isso por uma graça de Deus, né? Muito grande. Que ele cooperava com essa graça. Então ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E hoje a gente, infelizmente, às vezes participa da missa, né? E tem momentos fortes como esse. Eu até indico aqui um livro, quem puder comprar. Foi um livro que me fez participar da missa de forma diferente. Eu já li livros muito fortes sobre a missa, até de santos, né? Mas esse livro não é escrito, não foi nem pelo santo, pelo menos não é canonizado, ele está vivo ainda, né? O padre Roberto de Grandes, um grande expoente da renovação carismática. E ele escreveu o livro A Cura pela Missa. Não é a missa de cura, não, a cura pela missa. E ele vai explicando cada parte da missa, detalhadamente, muito forte. É tanto que eu comecei a dar uma formação lá na Sione sobre a Santa Missa, né? Isso está com uns 4 anos ou um pouco mais. E eu dava todo sábado essa formação sobre as partes da missa. E estava com 3 meses, eu ainda estava no Glória, né? Isso dando formação todo sábado. Porque é muito profundo. No ato penitencial a formação era mais de 1 hora. Não é porque queria falar muito, é porque é muito profundo cada parte da missa. É um mistério inesgotável. E uma das partes que muito me tocou nesse livro foi essa parte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, irmãos, se a gente for viver de fato aquilo que Deus tem reservado para nós na Santa Missa, nós nunca mais seremos o mesmo após participar de fato da missa. De fato. Não é só pensar um pouquinho no que está dizendo, não, mas é mergulhar no mistério. Alguém que participa uma vez, não é mais que uma vez, de verdade, da Santa Missa, ele nunca será protestante. Nunca. Ele nunca será ateu. Ele nunca viverá mais escravo dos pecados. O problema é que a gente não participa da missa. Nosso problema é que nós somos espectadores apenas da missa. Somos, às vezes, pessoas que estão lá meramente por desencargo de consciência, às vezes. Não, eu vou porque se eu não for é pecado. A gente reduz o mistério a ser pecado ou a não ser pecado, ir ou não ir. Essa questão ela é importante, mas eu pergunto se a igreja declarasse, ou de alguma forma, né, não sei se era possível, não vou dizer que é possível ou não, mas digamos que fosse possível, a igreja falasse: não, voltar à missa domingo é só pecado venial ou nem pecado é. Será que nós iríamos para a missa? Se pergunte. Você vai para a missa por conta de quê? Não, Zé, eu vou só quando eu estou com vontade. Você está certo, viu? Não é quando você está com vontade. A missa é para nós irmos sempre, né? Todos os domingos, solenidades, festas.
E quando tiver missa e for possível ir na semana, a gente deve estar lá, independente da vontade. Eu quero ir ou não quero. Tipo, estou com vontade de comer, eu como. Não estou com vontade de comer, mas estou com fome, preciso comer. Vou comer também. É uma necessidade. Mas é uma necessidade movida pelo amor. Mas não é um amor somente sentimental, né? Então São João Batista, ele entendeu quem ele encontrou. Será que nós entendemos aquele que nós dizemos que é o nosso tudo, que é o nosso Senhor, que é a razão da nossa vida? Muitas vezes nós não nos entendemos e nem entendemos a quem nós encontramos, que é Cristo, né? Se é que de fato nós o encontramos. Hoje se fala muito da experiência pessoal com Jesus. Gente, essa experiência pessoal, ela transforma. Ela não é uma experiência pessoal, olha, eu e Jesus, é tão bom. Claro que é bom. Mas o que ela muda na minha vida? Eu que sou velhaco, eu deixei de ser velhaco? Eu que era mal-humorado, do começo do dia até o fim, eu já comecei a mudar o meu temperamento? Ou deixei que Jesus venha mudar o meu temperamento? Eu que era guloso, Jesus está me ajudando a sair da gula? E Ele está me ajudando e eu estou deixando Ele me ajudar? Ou seja, esse encontro com Jesus, ele é transformante. Não é um encontro apenas onde, olha, é bom demais. É um encontro só das consolações e dos prazeres. Esse encontro, ele arranca de nós o homem velho. Como fala Jesus a Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Eu até lembro aqui, uma grande característica de São João Batista era a humildade, como ele falava ontem, né? Eu não sou digno de desatar nem as sandálias. Tem dois sentidos bíblicos o desatar as sandálias, né? Um dos sentidos é o seguinte: passar a sandália para o outro é dizer que está passando a missão para o outro. A missão que ele tinha, ele passa agora para o outro. É como se São João Batista dissesse: eu não sou digno de passar a missão para ele, porque a missão nunca foi minha, a missão é dele, é ele. É Ele o Cordeiro, é Ele que batiza no Espírito Santo, é Ele que é Deus, é Ele que é o Senhor, é Ele que é o tudo, é Ele que é o Messias, é Ele o enviado pelo Pai. Então como é que eu vou dar uma missão que nem minha é? A missão é dele. Então eu não vou desatar a sandália, ou seja, eu não vou dar a minha missão e passar para ele. Não, a minha missão é uma, a missão dele é outra. Eu só aponto, eis o Cordeiro, olhem para Ele. Olha a clareza que São João Batista tinha de quem ele é e de quem é o Cristo. Mas também a questão da desatar as sandálias também tem outra conotação, que seria a questão, os escravos geralmente desatavam algumas vezes as sandálias dos seus senhores. E ele se coloca, né? Eu não sou nem esse escravo. Eu sou ainda mais pequeno, mais indigno. Porque ele não é apenas o Senhor desse mundo, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vê a compreensão de São João Batista, né? Um homem totalmente penitente. Você olha para ele, é um homem apaixonado e um homem penitente. Ele vai falar, São João Batista, né? A minha alegria, né, é fazer com que o esposo encontre a esposa. Ou seja, São João Batista, ele contemplava Cristo como o verdadeiro esposo. Deus no Antigo Testamento é visto como o esposo de Israel. Então, o novo Israel, a gente poderia dizer a igreja, né? Esse novo Israel, esse novo povo de Deus. Novo e, de certa forma, a continuação desse povo antigo eleito. É como se João Batista falava, olha, está aqui o esposo, ele se fez carne. Está aqui o esposo. Ame-o. Entregue os vossos pecados para ele. Porque os protestantes falam o seguinte, olha, Jesus foi batizado com 30 anos. Então o batismo é só quando você tem consciência dos pecados. Porém, irmãos, esse era o batismo de João Batista. Que não era um batismo sacramental. Nem era um batismo que tornava ninguém filho de Deus. Porque tornar alguém filho de Deus é uma ação da graça, é uma ação do Espírito Santo.
E João Batista fala, né? Eis aquele que batiza com o Espírito Santo. Então, nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Jesus falou. Ele não falou assim, olha, ide batizai. Quem tiver consciência do pecado, vocês batizem. Quem não tiver, vocês não batizem. Ou seja, os protestantes têm muito essa visão, né? Do batismo de João Batista. Mas o nosso batismo não é o de João Batista. O próprio João Batista tinha consciência que o seu batismo era apenas uma preparação para o verdadeiro e único batismo, que é o de Cristo. Que é o ide e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Irineu de Lyon, ou Leão, depende da língua que for falada, né? Santo Irineu falava o seguinte: Santo Irineu ele foi discípulo de São Policarpo, e São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Então Santo Irineu falava o seguinte: nós não podemos negar a água do batismo também às crianças. E ele recebeu, e ele fala que recebeu do Senhor, dos apóstolos, melhor dizendo, essa ordem, né? Mas como é que ele recebeu dos apóstolos, se ele nem viu os apóstolos? Porque ele recebeu de São Policarpo. E São Policarpo recebeu de São João Evangelista. E São João Evangelista não recebeu de uma parede essa ordem. Nem recebeu de uma mesa. Nem recebeu de uma árvore. Recebeu de quem? De Jesus. É a tradição oral. Você entende? Ó, Santo Irineu, aí volta um pouquinho para trás, São Policarpo, um pouquinho para trás, São João Evangelista, que era discípulo, apóstolo de quem? Jesus. Então o batismo de criança é tradição apostólica, que Jesus nunca proibiu, pelo contrário. Sem dúvida eles receberam do Senhor esse entendimento, que não se pode negar de forma alguma às crianças o batismo. Então, cuidado com as argumentações protestantes, né, acerca do batismo. Um outro entendimento é o seguinte também: quando você nasce num povo eleito, um povo escolhido do Senhor, e que tem esse carimbo claro que é escolhido pelo Senhor, quando as crianças nascem, elas já são marcadas. Por exemplo, a circuncisão. Quando o judeu tinha o seu filho primogênito, tinha o seu menino, o que era feito? Ao 8º dia, quando a criança nascia, o sexo masculino em especial, né? Que era feito? Era ao 8º dia cortado uma parte, né, do órgão genital da criança com uma películazinha. Eu esqueci agora o nome, né? Uma pequena partezinha, como se fosse uma cirurgia de fimose. Como se fosse isso, né? Hoje, que a gente chamaria. Então isso é algo profundamente higiênico, mas era algo como um sinal de consagração ao Senhor. Aquela criança, com 8 dias de nascido, tinha consciência? Claro que não. Mas era sinal que ela pertencia ao povo de Deus. Isso já era uma prefiguração do batismo. Porque você não espera a criança dizer assim: mamãe, eu quero mingau. Quando a criança nasce, e antes de nascer ela já é totalmente dependente da mãe. E ela continua dependente durante muito tempo. Então, se o alimento é uma necessidade crucial, se a água é uma necessidade crucial, se o banho, se as outras coisas secundárias são importantíssimas, e sem elas a criança vai morrer, por que a gente vai esperar a criança crescer para dizer: mamãe, eu quero ser batizada? O feijão, o mingau, o arroz, a maçã, as frutas, são mais importantes que a graça de Deus na vida de uma criança? Se são, espere ela crescer. Se você acha que a graça de Deus é menos importante que a comida, do que um copo de água, então espere seu filho crescer e decidir. Então, vamos acordar, né? Porque a palavra de Deus é muito clara. O problema é que nós muitas vezes estamos cegos e não entendemos quem é Cristo para nós e o que Ele nos ensina. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal neste dia. Amém. Um abraço para vocês, Deus abençoe.